De uns 5 anos para cá, eu tenho investigado mais sobre futebol e mulheres, né? Pensando exatamente na falta de visibilidade que esse tema tem na nossa sociedade. O futebol feminino quase não aparece, né? Eu trabalho num curso de formação de professores de educação física e quando fala futebol, é futebol dos homens. Então, nas minhas disciplinas, sempre a gente pauta a discussão sobre a participação das mulheres no futebol. Não só de atletas, mas na escola, nos espaços de lazer, nas políticas públicas, né, o esporte como uma possibilidade de empoderamento das mulheres. Então, porque é exatamente isso, é visto a partir de um referente que é o futebol dos homens e o futebol dos homens espetacularizado, que também não é todo o futebol, né? Mas é preciso entender o seguinte, temos que ter gente preparada, com experiência em treinamento, com experiência nesse trabalho profissional. E infelizmente a modalidade ainda não permitiu que essas mulheres chegassem a esse ponto. Elas jogaram futebol, algumas encerraram sua carreira, algumas foram trabalhar em pequenas escolas, mas nesse nível de alta performance, não. É como nós trazendo treinadores estrangeiros para o polo aquático. Por que não temos brasileiro no polo aquático? Porque não desenvolveu a modalidade nesse campo, no trabalho técnico. Então, o Vadão é um excelente treinador, é um sujeito que tem feito coisas fantásticas com as meninas lá. E a comissão se compõe assim, mas no futuro pretendemos inserir sim mulheres, desde que preparadas, desde que capacitadas, para fazer parte desse nosso trabalho. Eu vim aqui depois da derrota e nós somos duramente criticados, e você sabe, duramente criticados porque perdemos aos 34 minutos em uma bola para a seleção da Austrália. No Mundial, onde nós devíamos ter nos adaptado ao campo sintético. Que nós voltamos para o Brasil perdendo tempo, quando a Colômbia ficou nos Estados Unidos treinando para o Pan-Americano. Não voltou para a Colômbia e ficou se adaptando ao sintético. Primeiro, cada sintético é um, ninguém se adapta. Eu já expliquei isso da outra vez. Segundo, se nós ficássemos treinando no sintético 3 meses, não tinha time para jogar a final pelo desgaste físico e oportunidade de lesões que o sintético poderia trazer. Terceiro, jogamos com a Colômbia, ganhamos de 4-0, demos 3 bolas na trave. Então, todo esse argumento cai por terra, que nem a vitória tira todos os defeitos, nem a derrota apresenta que só tem defeitos. Então, o Brasil continua trabalhando forte, trabalhando bem, vai ganhar e vai perder, porque isso é esporte. A seleção feminina tem que jogar bem, tem que ter padrão tático, tem que ter grandes jogadoras. Ganhar ou perder é do jogo. Se elas jogarem bem e perderem, terão todo o meu apoio. Eu acho que tem 2 questões que a gente tem que chamar a atenção aí. Uma é tentar, de alguma maneira, não visibilizar a relação futebol e embelezamento. Assim, ou que o futebol, as meninas têm que ser bonitas para jogar futebol, ou que o futebol masculiniza as meninas, ou que o futebol deixa as meninas feias porque o corpo vai ficar um corpo potencializado. Eu acho que a primeira discussão talvez seja essa. O futebol é o futebol, acho que o futebol é o espaço mais democrático do esporte brasileiro, porque ele acolhe as diferenças sociais. Ele acolhe a menina negra, a menina lésbica, a menina pobre, a menina de diferente orientação religiosa. Acho que isso é que tem que ser valorizado e não colocar na pauta como primeira a questão do embelezamento, do uniforme, do cuidado de que a menina não perca a sua feminilidade. Acho que isso é um detalhe. Na medida que os talentos são revelados e que vale mais o talento, porque o que eu penso? Geralmente para as mulheres essa força do empoderamento, do embelezamento é muito grande. Então elas sempre são sujeitos de segunda ordem, ela precisa acima de tudo ser bonita. E acho que essa é uma discussão que não tinha que existir no futebol. Elas têm que ser as atletas, elas têm que ser as pessoas com vontade de jogar, com capacidade, com técnica. Então acho que o machismo passa um pouco por aí. E a segunda é que eu acho que elas podem jogar tão bem, e tão bem, também, e tão bem, que elas mostram as suas qualidades, e isso assusta um pouco. Por que existe sempre a tentativa de, quando tem uma jogadora de destaque, comparar com os homens? Não tem que comparar. É outra possibilidade, são outros corpos, são outros talentos, e é outro espaço de dignidade. A Marta é a Marta, não precisa ser Ronaldinho de saias ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que isso é combater o machismo, de certa maneira, é mostrar que elas podem praticar também, que elas são ótimas jogadoras,
que elas têm, o futebol as empodera, é uma forma de empoderamento, de se apropriar e uma forma de melhorar a baixa estima das mulheres, porque esse discurso do embelezamento é muito prejudicial às meninas e às mulheres, porque elas sempre têm que ser, acima de tudo, bonitas, mesmo que elas sejam competentes em qualquer área de intervenção. Então, se a gente ignora isso, o futebol dá essa possibilidade dela ser alguém reconhecida independente da aparência do seu corpo. O Ministério tem que fomentar a base, tem que retomar a educação física como matéria obrigatória, como matéria viva. Ela não pode ser uma língua morta, não é latim. A educação física é uma atividade fundamental para o desenvolvimento social das crianças. Nós temos que fomentar isso, e fomentando isso, dando à menina a bola de futebol para jogar dos 5 aos 12 anos com os homens. Como eu vi no Japão, jogos mistos, espetaculares. Meninos de 10, 12, 13, 14, jogando com as meninas em nível excelente, sem nenhum problema, até porque fisicamente não tem grandes diferenças, até a puberdade. Então, ludicamente poderiam jogar e é aí que a menina começa a se interessar pelo futebol. Esse é o papel do Ministério, apoiar alguns campeonatos amadores, universitários, jogos da juventude, jogos regionais. Isso o Ministério pode fazer com suas verbas de apoio. A CBF cabe organizar campeonatos, mas para ela organizar campeonatos ela tem que ter clubes interessados. Cabe à CBF fazer com que os clubes enxerguem essa janela de oportunidades que é o futebol feminino. O futebol feminino, 50% da população ou mais, que não estão participando desse negócio, que os Estados Unidos já perceberam, que o Japão percebeu, que a Inglaterra percebeu, que a Suécia, que a Alemanha, países de grande desenvolvimento já têm o futebol feminino na sua agenda obrigatória e em alto nível. O que falta para o Brasil perceber? Diminuir o preconceito e aderir de uma forma adequada e profissional ao futebol feminino. Só para concluir aqui, o brasileiro ele é um campeonato onde ficaram 12 anos sem existir. Então, o que aconteceu? O Ministério falou, essas meninas precisam jogar. E aí, o que aconteceu? Através do Ministério do Esporte, fomos à Caixa Econômica Federal pedir um patrocínio de 10 milhões para o Campeonato Brasileiro. Foi pensado que esse brasileiro seria de 6 meses. E aí, o brasileiro está sendo em 2 meses. Eu, como Ministério do Esporte, acredito que, com 10 milhões, dá-se para se fazer um campeonato decente, onde os times possam jogar mais de 2 vezes. Então, assim, para que a CBF desse a chancela para o Campeonato Brasileiro, ela colocou a Sport Promotion para que seja responsável pelo campeonato. Então, o Ministério, o governo, ele só paga, mas as decisões, critérios, são todos da CBF, no caso, Sport Promotion. A modalidade que queremos é uma modalidade que seja visível, em primeiro lugar, é uma modalidade que as mulheres possam exercer a sua sociabilidade e o seu empoderamento, né? Então, um espaço no qual as mulheres podem ser aquilo que elas são, né? E daí eu penso que é um futebol que invista na profissão e não na ocupação. O futebol tem que ser uma profissão para essas pessoas e não uma ocupação. Isso implica infraestrutura, salário, campeonatos. Um futebol que invista nas bases, né? A gente tem uma ausência de bases no Brasil. Um futebol que reconheça aquelas pessoas, clubes e instituições que o fazem. Eu sempre digo que é necessário conhecer primeiro para reconhecer. Como que a gente vai conhecer se a gente não tem estratégia de visibilidade? Então, exposição, biografias, livros, reportagens, mídia. O Brasil precisa conhecer as suas atletas para reconhecer as suas conquistas. Não, muitas vezes eu ando com alguma delas na rua, as pessoas não conhecem, eu estou ali com uma medalhista olímpica, né? Então, um futebol que tenha memória. Acho que um futebol que invista na formação de diferentes categorias, técnicas, gestoras, árbitras, massagistas, professoras, essa é a modalidade que queremos. Acho que a modalidade que queremos é uma modalidade que o futebol seja visível e que ele não seja comparado ao futebol dos homens, sobretudo espetacularizado, porque ele é uma exceção no sistema esportivo do Brasil.
esse futebol que a gente vê na mídia todo dia não é um esporte dentro, se a gente considerar o que é uma estrutura esportiva das outras modalidades. Ele é exceção, então a gente não pode nunca querer chegar próximo ou comparar, porque ele é incomparável. Então é um futebol visível dentro daquilo que ele tem de potência. E daí sim, o espaço de sociabilidade, visibilidade e empoderamento de meninas e mulheres. Acho que esse é o futebol que queremos. Futebol não é só com seu namorado. Futebol